E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes, espero que você não tenha ficado esperando o vídeo. Eu avisei ontem que ia demorar. Agora são exatamente 3 horas e 37 minutos da manhã dessa quarta-feira. Acabei de chegar aqui no escritório, mas como a gente tinha combinado, vou gravar o vídeo, vou falar sobre o jogo. Eu consegui assistir o jogo, sabe aonde? No aeroporto, lá em Buenos Aires. O voo atrasou, e aí eu comecei a assistir o jogo, o voo era 11h55, atrasou. Aí eu comecei a assistir o jogo no tablet, o voo, eu embarquei no avião, quando eu estava sentadinho o jogo acabou. Então deu tempo de assistir o jogo, consegui assistir com mais tranquilidade do que foi contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, porque eu vi pela Premiere, deu para assistir mais tranquilo. Então vamos falar sobre o jogo, quero conversar com você sobre o jogo. E amanhã não, hoje, né? Hoje é quarta. A gente faz comentando comentários aí rapidinho, só para você expressar sua opinião, falar sua opinião, dizer sua opinião aí. E é muito importante a gente conversar, porque eu acho que foi... A gente vai falar do jogo, mas o resultado foi pouco. A vantagem que o São Paulo leva para os aflitos lá, que vai ser um jogo, um estádio difícil de jogar, deve estar calor pra caramba, isso já me faz ficar preocupado com o Wendel, né? Que de novo não jogou nada, e tava fresquinho hoje em São Paulo. Lá nos aflitos, no Recife, acho melhor colocar o Enzo Beldia. Mas vamos falar sobre o jogo, quero muito conversar com você sobre essa partida, que você deixa a sua opinião aí. Ah, lembrando, hein? Estamos quase chegando nos 549 mil. Quando a gente chegar, essa camisa vai de presente para você ou nos 171 inscritos no Barolo Jogos. Se inscreva no canal, ajude no crescimento da mídia alternativa. Tá aqui a camisa para você, tá? Meus amigos, lembrando, só que somos patrocinados pela KTO, faça o seu cadastro aqui clicando no primeiro comentário fixado. E você se diverte com a KTO, sempre com responsabilidade para maiores de 18 anos, não vai ficar rico e muito menos ficar pobre, é só se divertir com apostas esportivas. Hoje eu não apostei em nada porque eu estava viajando, né? Ficou corrido, não apostei em nada. Se você apostou no São Paulo, você se deu bem. Então, faça o que você quiser, se divirta com apostas esportivas, não é para ficar rico, não é para ficar pobre, mas é para se divertir. Para se divertir, é só clicar aqui que você faz seu cadastro. Meus amigos, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas coisas no futebol, mesmo para quem não entende patavinas de futebol, como é o meu caso, algumas coisas me parecem meio óbvias. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu queria ter tempo e paciência para pegar todos os vídeos que eu falei que o Luciano não era meia, que o Luciano tinha que jogar mais perto da área. E ao mesmo tempo pegar todos os comentários que vocês fizeram dizendo exatamente a mesma coisa, que o Luciano não é meia e que ele joga melhor perto da área. E ontem, né, contra o Náutico, a gente vive exatamente isso, gente. Vocês viram a capacidade de finalização do Luciano? Foi o que a gente mais falou aqui nos últimos, desde que o Zubeldia cismou de colocar ele de meia. Hoje, ele jogou dentro da área e decidiu o jogo. Olha a finalização do Luciano no primeiro gol. Olha a finalização dele. Eu, por mim, se fosse o treinador do São Paulo, eu colocava o Luciano de camisa 9. Porque aquele André Silva, aquele pivô de basquete, aquele cara é tenebroso. Eu não sei. Ele só faz gol porque toca a bola para ele dentro da pequena área. Hoje você viu que a atuação de novo dele, ele espanca a bola. Pra mim, o André Silva é o Trellis do basquete. É o Trellis do basquete. Que é horroroso. Que jogador horroroso. Meu Deus, como é grosso. Eu colocaria o Luciano de camisa 9. Hoje, dentro da área, 2 finalizações, virou o jogo pro São Paulo. Então, eu não sei, velho. Algumas coisas não são complicadas, né? Por que o treinador do São Paulo complica? Por que não é difícil você perceber que o Luciano não é meia, que o Luciano rende muito mais pro time, jogando onde ele jogou hoje, perto da área? O Caio, na transmissão, não sei se vocês perceberam, ele falou o seguinte: o Luciano se destacou na carreira, nos clubes por onde ele passou, pelos gols que ele marcava, não pelas oportunidades que ele criava. Parece meio óbvio, né? Mas pro treinador do São Paulo não é. Pelo menos isso, vamos agora uma questão pra gente elogiar o Zubeldia, pelo menos hoje ele se rendeu. Hoje ele colocou o Matheus Alves no meio de campo e colocou o Luciano lá na frente, onde ele tem que jogar. O André Silva, tudo que o André Silva destruiu no ataque do São Paulo, o Luciano conseguiu fazer. E mesmo assim ainda perdeu gols. Então, eu acho que não tem... Às vezes o treinador fica brigando com algumas teimosias. Aí você pega, como torcedor, você pega a bronca do Luciano, que não tá jogando nada como camisa 10, e do treinador, que fica insistindo nesse erro. Porque é um erro. Você colocar o Luciano de camisa 10, criando jogada, sendo articulador, é um erro. E quando você repete o erro, é burrice. Você não pode... E quando você espera resultado diferente, cometendo o mesmo erro, você além de burro é maluco.
Então, hoje, o Zubeldia foi bem. Ele colocou o Luciano, pra mim, na posição certa. E não é à toa que o Luciano fez 2 gols. O cara não fazia gol há 80 dias que o Luciano não fazia gol. Tava um tempão, quase 2 meses e meio sem fazer gol. Hoje fez 2. Porque não jogou de camisa 10, não foi articulador. Não é muito complicado. O Zubeldia colocou o time com o Matheus Alves e o Luciano, aí na lateral de esquerda o inútil do Wendel, e na zaga ali o Alan Franco e o Juan, e o Cédric na direita junto com o Lucas Ferreira. E pode perceber, o primeiro tempo para mim me surpreendeu, porque é o seguinte, o Náutico eu esperava que fosse ter 12 atrás, 15 atrás, o treinador, o Hélio dos Anjos, todo mundo atrás. O Náutico, quando tinha a bola, eu acho até que surpreendeu o São Paulo. O São Paulo não esperava a postura do Náutico quando tinha bola. E o Náutico foi pra cima sem medo. Porque eu acho que na Copa do Brasil você tem que fazer isso. Se você se joga fechado aqui pra tentar um resultado lá, é muito arriscado se tomar aqui e tomar lá. Então eles foram pra cima, tanto que o Náutico saiu na frente num belo gol. Aliás, eu acho que o São Paulo ficou tão surpreendido com a atuação do Náutico que pode perceber os espaços que a defesa do São Paulo deixou no primeiro tempo, até sair o primeiro gol. E o São Paulo estava difícil de articular aquele último passe com o Matheus Alves, né, na hora de finalizar. Quando a bola cai no pé do pivô do inferno, aí é bola perdida, aí você sabe que não vai acontecer nada. E o Luciano teve algumas oportunidades, e para mim, aquele lado direito ali, com o Cédric e com o Lucas Ferreira, é um dos setores mais fortes do São Paulo. É completamente diferente quando joga o Estrupícios. Porque quando joga o Igor Vinícius lá, não adianta nada. Você pode colocar o Garrincha na ponta direita que não vai adiantar nada. Então, o lado direito foi forte, o esquerdo foi nulo com o Wendel, e o Luciano fazendo a parte dele e o André Silva nulo. Então o São Paulo conseguiu fazer o gol de empate. Eu acho que até merecia terminar o primeiro tempo vencendo, não seria um resultado tão assombroso assim. O Náutico teve uma chance ainda no segundo tempo, que o cara pegou um rebote que o Luciano estava mal posicionado, né? Que na transmissão o repórter fala que o auxiliar do Zubeldia deu uma bronca no Luciano, que ele não estava no rebote. Mas o São Paulo poderia ter saído vencendo. No segundo tempo, gol a 1 minuto. Aí eu falei, 1 minuto vai ser um 5 hoje, vai ser um 5. Só que aí acontece aquilo que a gente já falou também, não sei se você teve essa sensação. Hoje eu não tive a sensação no segundo tempo que o time cansou, mas eu tive a sensação que tirou o pé. Tipo, tamo preguicinha, não criou muitas oportunidades. Quando cai no pé do André Silva é uma catástrofe. O Matheus Alves perdeu um gol também, e o Náutico não criou nada, porque também, né, acabou aquele ímpeto também de chegar. Então, para mim, o resumo do jogo é muito claro. O São Paulo pegou um adversário fraco, que é penúltimo colocado na Série C, então era obrigação ganhar. Eu acho que a vitória foi importante, vai com a vantagem para Recife, só que a vantagem mínima. O São Paulo, para mim, poderia ter feito mais gols, poderia ter forçado mais para conseguir fazer mais gols. O resultado é bom. Eu acho que o futebol apresentado pelo time não foi um futebol ruim, só que, na minha opinião, a gente não pode esquecer da fragilidade do adversário, que deu até um certo trabalho no primeiro tempo, mas é um adversário extremamente frágil. A defesa do Náutico me lembrou defesa do São Paulo de anos atrás, do Jardine, dos Pereba lá que tomava gol de todo mundo, uma defesa horrorosa do Náutico. E o São Paulo ainda teve dificuldade para articular aquela última jogada, mas eu vi um pouco uma evolução no aspecto ofensivo, do lado direito ali, com o Luciano jogando no lugar certo. Então a gente tem pontos positivos. Só que, sinceramente, para ser sincero com vocês, eu esperava mais. Quando fez um gol a 1 minuto do segundo tempo, eu esperava pelo menos uns 3, 4, que eu acho que seria um resultado normal. Vencer o Náutico por 3-1, por 4-1, com todo respeito ao Náutico. Seria um resultado normal. A gente vai jogar fora de casa com um resultado perigoso. A gente sabe, já viu tanta coisa acontecer na Copa do Brasil. Vocês viram o Internacional, que jogou contra o... Não vou lembrar o nome do time. Caçapava, não lembro, Brasil, não sei o nome do time do que o Inter jogou, e fez um gol aos 49, então é perigoso, podia ter feito uma vantagem maior, eu tava esperando uma vantagem maior, mas era obrigação, como a gente falou no vídeo de ontem, né, meus amigos, é obrigação vencer, é obrigação, o time como o do São Paulo é obrigação vencer o penúltimo colocado da Série C, então... Eu esperava mais gols, uma vantagem maior. Esperava a vitória, mas com uma vantagem maior. Mas acho que a gente tem uns pontos positivos para falar individualmente, e não sei se você vai concordar comigo, já vai deixando a sua opinião aí. Lembrando, Golcase, várias promoções legais pro Dia das Mães. Essa semana eu vou mostrar para vocês uns produtos que a Golcase está lançando especial pro Dia das Mães, tá?
eu tô preparando um videozinho aqui para mostrar para vocês. Se você quer dar um presente bacana para sua mãe, que nem precisa ser ligado a futebol não, pro time que ela torce. Tem muita mãe que não torce para time nenhum. Então eu vou dar umas sugestões para você, eu tenho certeza que você vai curtir. Mas enquanto isso, se você quiser presentear sua mãe com produtos de futebol ou se presentear alguém que você gosta, primeiro link da descrição, você confere lá, clica, usa o cupom GOLBAROLO que você tem benefícios descontos para todos os produtos do site, tá? Mas fique esperto que eu vou mostrar para vocês as dicas de presente para os Dias das Mães, tá? Vamos lá para as notas, gente? Puta, eu fiquei com dó do Rafael no gol que o cara acertou, que me lembrou o Volpi. O Volpi que era chama gol, né? O Volpi só tomava gol bonito, assim. O cara acertou um chute inacreditável. Depois o Rafael praticamente não trabalhou. A nota 5 para ele. O Cedric, para mim, foi bem, junto com o Lucas Ferreira, uma dupla boa ali, nota 6,5, 7. Juan e Alan Franco, vocês estavam meio perdidos, meio vendidos ali no primeiro tempo, né? Depois você acertou ali, o Alan Franco saiu, tomara que não seja nada grave, mas mais um desfalque não dá, né? Então eu vou dar uma nota 5,5, 6 para os dois, tá? O Wendel... já tem cara falando que eu tô pegando no pé do Wendel. Pô, é só ver o que o cara tá jogando, não é pegar no pé. Olha o futebol que o cara tá mostrando, velho, desde que ele chegou. Fala um jogo que esse cara jogou bem, um jogo. Que o cara participou, não? Ganhou e sumiu, foi substituído. Jogou mal o primeiro tempo, no segundo tempo foi substituído. Jogador horroroso, nota 0. Desculpa. Não é pegar no pé. Você acha que eu tô torcendo contra o Wendel? Você acha que ele deve ganhar pouco? Deve ganhar uma puta grana. E eu tô torcendo pro cara se dar bem. Só que, mais uma vez, o jogo dele foi fraquíssimo. Aí o Alisson e o Marcos Antônio. O Alisson apareceu um pouco menos. O Marcos Antônio apareceu bastante, né? Até na transmissão o Fernando Praz falou isso. Toda hora a bola passava pelos pés dele. É que ele não é um craque, né? Ele não é um craque. Nota 6 para ele, 5 pro Alisson. O Matheus Alves ainda tá se encontrando. Você vê, o Matheus Alves várias vezes carregou a bola, errava na precisão do último passe ali, mas com ele o meio de campo é completamente diferente do que com o Luciano. Então só por isso nota 7 pro Matheus Alves. O Lucas Ferreira continua sendo um menino que, aliás, está renovando o contrato, né? Tá analisando a proposta do São Paulo. Teve uma sondagem aí do Cruzeiro. Para mim tá importante aquele lado direito ali, continua com personalidade, tá parecendo menos afobado agora o Lucas Ferreira, não sei se você tem essa impressão também, acho que ele vai amadurecendo com o tempo, nota 6,5 para ele. Aí o Luciano, tava 13 jogos sem marcar, quase 2 meses e meio, jogou perto da área, onde ele se destacou na carreira toda, onde ele é muito importante, onde ele é fundamental. Então nota 8, 8,5, 9 para o Luciano, porque ele jogou na posição certa. E quando o jogador, com a capacidade de finalização que ele tem, com a capacidade de encher o saco do zagueiro... Você viu? Repara no segundo gol, como ele se posiciona. Ele fica sozinho dentro da área. No cruzamento do Marcos Antônio, ele fica sozinho dentro da área, porque ele sabe jogar ali. Então... não tem muito segredo. Jogou dentro da área, fez 2 gols, garantiu a vitória do São Paulo. Nota 9 para ele. Aí o André Silva, o Trellis do basquete, pelo amor de Deus, como é que pode um jogador ser tão grosso? E é o artilheiro do São Paulo na temporada, gente. Quantos gols de canela ele deve ter feito? Ele faz gol dentro da pequena área. Mas assim, se fosse um jogador com uma mínima capacidade, teria 30 gols na temporada, não os 8 que ele tem, 7, 8. Teria 30, porque jogador horroroso, meu Deus. É assustador ver esse cara jogar. Eu tô ficando com medo de ver ele jogar, juro por Deus. Nota 0. Aí os caras que entraram, Enzo, Bobadilha, o Rian e o Sabino, acho que o Rian fez pouco, o Sabino também entrou para fechar, o Bobadilha também, o Enzo também. Para mim, dos que entraram, eu gostei mais do Rodriguinho. Não que tenha feito uma partida espetacular, Rodriguinho agora, o nosso meio campo, não. Mas em vista do que ele vinha jogando, eu torço demais para esse menino, eu acho que ele tem capacidade, só que precisa começar a mostrar serviço. Hoje ele entrou logo no comecinho, ali os 15 minutos, ele entrou, né, um pouquinho mais, e aí acho que ele foi bem hoje, participou do jogo, finalizou, teve chance, então eu acho que ele foi bem. Tomara que continue assim. Com certeza, contra o Fortaleza, esses caras vão jogar também, porque é a maratona, e aí vai ter jogo na semana que vem pela Libertadores. E o Zuba, que tomou o 13º cartão amarelo, de uma maneira estúpida de novo, indo lá reclamar na hora do intervalo, ele não aprende, não adianta, ele não aprende. Eu acho que méritos para ele hoje, porque ele colocou o Luciano na posição certa, que parece uma coisa brilhante, né? Que ele teve uma ideia brilhante. Não, ele fez o óbvio, E só de fazer o óbvio, muitas vezes, o Beldia já resolve o problema. Se você tivesse feito isso outras vezes, em outras oportunidades, que o menino estava aí. O Matheus Alves está aí desde a copinha, que ele fez uma boa copinha. Estava aí, treinando com vocês aí. Se você tivesse feito o óbvio antes, talvez o Luciano tivesse desencantado antes.
Meus amigos queridos, vamos dormir, que agora já são 3h51. Vou descansar. Amanhã a gente volta com Comentando Comentários. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal. Desculpa se você ficou esperando aí, se você não viu o vídeo de ontem, que eu avisei que o vídeo ia entrar no ar mais tarde. Mas aí você assiste com tranquilidade e às 8 horas da noite a gente volta com Comentando Comentários, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço.